Ela nunca tinha prestado muita atenção naquele baú antigo no fundo do quarto de hóspedes. Era pesado, escuro, com ferragens gastas e cheiro de madeira que não via o sol há décadas. A casa havia pertencido aos avós, mas desde que eles se foram, ninguém mais ousou mexer muito naquilo que chamavam de as coisas deles. Era como se cada objeto estivesse impregnado de silêncio, guardando algo que talvez fosse melhor não tocar. Mas naquele fim de tarde, enquanto arrumava o cômodo para começar uma pequena reforma, Laura se pegou parada diante do baú, sentindo um tipo de intuição difícil de explicar, como se uma parte dela soubesse que havia algo ali esperando por ela. Algo que não dizia respeito à casa, mas à vida dela. Respirou fundo, ajoelhou-se no chão e levantou a tampa com cuidado. O rangido foi longo, quase um suspiro antigo. Dentro havia tecidos, fotografias, uma caixa metálica enferrujada. E, por baixo de tudo, um caderno de capa marrom, a borda esgarçada, como se houvesse sido manuseado muitas vezes antes de ser esquecido ali. Ao tocar o caderno, Laura sentiu um arrepio que não vinha do frio. Era outra coisa, uma sensação de proximidade com alguém que nunca conheceu, sua avó paterna, falecida antes de seu nascimento. Seu pai falava muito pouco sobre ela. Sempre fugia do assunto, dizia apenas que a vida nem sempre dá tempo de resolver tudo. Laura abriu o caderno com cuidado. A letra era bonita, inclinada, feminina, dançando sobre as páginas amareladas pelo tempo. No alto da primeira folha havia um nome, Elisa. O nome da avó. E logo abaixo, uma frase que fez o coração de Laura bater forte. Escrevo estas palavras porque não sei se a vida vai me permitir dizer tudo pessoalmente. As mãos dela tremeram. As palavras pareciam vivas. Virou a página, e a história começou. Elisa escrevia como quem confidencia algo muito íntimo a alguém que ama. Dizia que o tempo tinha sido mais duro do que ela esperava. Que havia cometido erros. Que tinha deixado partir quem não deveria. Mas a cada linha ficava claro que o caderno não era um diário comum, era uma carta longa, escrita para uma pessoa específica. Um nome aparecia vez ou outra, sempre com delicadeza, Samuel. Laura franziu o senho. Nunca ouvirá esse nome na família. Continuou a ler. A história contava sobre um amor vivido antes do casamento da avó. Elisa era jovem, trabalhava numa biblioteca municipal, e Samuel ia lá todas as tardes para estudar. Os dois se aproximaram aos poucos, primeiro pelas conversas tímidas sobre livros, depois pelos olhares que pareciam se reconhecer sem esforço. Era aquele tipo de amor que nasce silencioso, sem pressa, mas firme, capaz de mudar a vida inteira. Mas houve um dia que Elisa escreveu e reescreveu como quem sangra pela memória, em que ele precisou partir. O motivo não era claro no caderno, mas ficava implícito que tinha relação com a família dele, obrigações, distância, uma daquelas circunstâncias que o tempo embrulha e guarda sem dó. Antes de ir, porém, Samuel fez uma promessa, ele voltaria para ela. E marcou uma data. Um dia específico. No alto da colina da cidade, onde havia uma árvore grande que todos chamavam de a árvore solitária. Elisa esperou todas as horas daquele dia. Mas ele não veio. E foi naquele ponto do caderno que a letra dela ficava trêmula. A dor era quase palpável. Depois disso, a vida seguiu. Ela casou-se com o avô de Laura, teve filhos, construiu uma família inteira, mas nunca esqueceu o que não viveu. E no fim da carta, Elisa escrevia algo que arrepiou Laura até a base da nuca. Se algum dia alguém encontrar este caderno, peço apenas uma coisa, descubra o que aconteceu com ele. Não por mim. Mas porque o amor que fica sem resposta continua preso no tempo. Laura fechou o caderno devagar, respirando fundo como quem tenta segurar um mundo que se abriu de repente. Sentiu uma mistura de tristeza e fascínio, como se tivesse encontrado a chave de uma porta que ninguém sabia que existia. Ela poderia ignorar. Poderia guardar tudo de novo no baú e fingir que nada tinha acontecido. Mas não conseguiu. Passou a noite pesquisando, revirando documentos, perguntando a vizinhos antigos, vasculhando arquivos online. Descobriu, depois de horas de busca, um registro,
Samuel havia voltado à cidade no mesmo ano marcado no caderno. Havia chegado um dia depois do combinado. Laura levou a mão à boca, emocionada. Ele tinha voltado. Mas havia mais. Segundo o registro do hospital municipal, ele sofreu um acidente na estrada no caminho para a colina. Teve ferimentos graves, mas sobreviveu. E quando acordou, tentou visitar Elisa. Chegou a pedir informações na biblioteca, mas disseram que ela tinha saído da cidade por alguns dias. Depois disso, ele deixou uma única carta para ela. Uma carta que nunca chegou ao destino. Laura sentiu o peito apertar. Era como se 2 vidas inteiras tivessem errado por um fio. Uma ausência. Um dia de diferença. Mas havia algo mais surpreendente ainda, um endereço. Samuel tinha se mudado para uma cidade pequena a poucas horas dali. E, segundo registros, vivia até pouco tempo atrás, e possivelmente ainda estava vivo. Laura não pensou 2 vezes. No dia seguinte, pegou o carro e dirigiu até lá, com o caderno no banco do passageiro, como se levasse consigo alguém que esperava muito tempo para chegar ao mesmo destino. A casa era simples, com um jardim cheio de flores antigas, daquelas que quase não se encontram mais. Bateu à porta com o coração acelerado. Um senhor alto, de cabelos brancos e olhos ainda intensos, abriu devagar. — O senhor é Samuel? Perguntou Laura, com a voz quase falhando. Ele franziu a testa, surpreso. — Sou. Posso ajudar? Ela estendeu o caderno. — Acho que isto é seu, ou deveria ter sido, há muitos anos. Samuel olhou para a capa, tocou com cuidado, como se tivesse diante de si um pedaço da própria alma. Quando abriu e viu a letra de Elisa, seus lábios tremeram. Ela escreveu tudo isso? Laura sentiu, os olhos marejados. Ele levou a mão ao peito, respirando fundo, emocionado demais para esconder. Eu voltei para ela. Eu juro que voltei. Mas, era tarde demais. Laura sorriu, com ternura. Talvez não tão tarde assim. Acho que ela deixou isso para o senhor também. Samuel pediu para que ela se sentasse. Os dois conversaram por horas, e Laura percebeu que, de certa forma, estava testemunhando o reencontro que a avó tanto esperou, ainda que através dela. Era como se 2 linhas do tempo finalmente se tocassem. Como se o passado tivesse encontrado enfim um lugar para descansar. Naquele final de tarde, enquanto Laura se despedia, Samuel segurou sua mão e disse: Obrigado por trazer a voz dela de volta para mim. Agora, posso lembrar sem dor. Posso seguir em paz. No caminho de volta para casa, Laura sentiu uma leveza que nunca tinha sentido antes. Era a sensação de ter cumprido algo que não era dela, mas que de algum modo pertencia ao seu destino também. E naquela noite, ao fechar o caderno e guardá-lo sobre sua mesa, sussurrou: Vó, ele recebeu sua última mensagem. O silêncio ao redor parecia respirar de novo. Parecia grato. E Laura, pela primeira vez, sentiu que a história que não pôde ser vivida, finalmente encontrou um final. Um final sereno. Um final completo. Um final feliz para quem esperou a vida inteira. Se esta história tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem estas memórias que merecem ser ouvidas. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute.